Definitivo. Boa tarde, estamos começando nossa entrevista com os candidatos a governador do estado do Amazonas. Hoje vamos conversar com o Berg da UGT. Berg é o candidato do PSOL, governador do Amazonas. Aqui ao meu lado temos o Kleber Oliveira, que vai participar também desta entrevista. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Candidato, como é que nasce a candidatura do PSOL no Amazonas? Eu soube que a gente sabe que os senhores conversaram, os senhores do partido, né, conversaram com outros partidos na tentativa de formar uma coligação, para participar da eleição. O que houve? Não deu certo e o pessoal decidiu caminhar sozinho? Na realidade, nós tivemos uma conversa com todos os partidos de tendência de esquerda, como se pode dizer, e na conversa com o PT, com o PCdoB, com o próprio candidato Davi Almeida, e dentro dessas conversas nós tivemos alguns entraves que não deu para a gente seguir na coligação. E o partido decidiu então, por essas questões todas, que a gente iria sair com chapa pura, e nós estamos saindo com chapa pura, desde o presidente da República até aqui ao governo do estado. Como é que tem sido a recepção a essa chapa pura do PSOL? Onde nós temos colocado a questão da chapa pura, a aceitação está sendo muito boa, porque nós estamos explicando que, pelo menos, nós podemos dizer que nós temos a liberdade de, após assumir o governo do estado, de escolher o nosso secretariado sem ter vínculo algum com, vamos dizer assim, com outros partidos. O que nós temos vivenciado ultimamente é que, na hora que você vai à sua ligação, para que você consiga ter o poder, você começa a prometer secretaria para um partido, secretaria para outro, e quando aquelas secretarias elas não estão dando resultado, você como gestor não pode nem mexer, porque ela está vinculada a determinado partido e o partido é que detém aquele poder. Então, nós estamos falando dessa situação que nós estamos colocando pela tranquilidade de estarmos hoje com chapa pura, e a aceitação das pessoas são boas. A única situação que nos deixa desfavorável é que, assim, as coligações, o nosso tempo de TV, nosso tempo de mídia, ele ficou bem resumido, para que a gente possa expor nossas propostas. Agora, a coligação também serve para viabilizar o governo em caso de eleito. Por exemplo, só ter uma base de apoio na Assembleia Legislativa. Sem essa base de apoio, como é que o senhor pretende formar essa sustentação em caso de eleito? É que nós temos colocado que nós não vamos diminuir o Estado para determinado segmento, para determinado nicho de partidos. Nós vamos administrar o Estado para todos. Então nós temos a plena convicção que os projetos que nós estamos colocando, eles são projetos não só de governo, mas de Estado. E interessa a todos que estão na Assembleia Legislativa. E aqueles parlamentares que por um motivo ou outro não entenderem como é que está sendo encaminhado, o que nós estamos colocando que é para o bem da sociedade, nós vamos convocar a sociedade para que a gente possa fazer o exercício daquilo que diz a administração pública. Vamos fazer as consultas públicas e vamos encaminhar. Depois é muito difícil eles não atenderem os nossos pleitos. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos a tranquilidade e a humildade de ouvir sempre o povo e chegar na casa do povo explicando que nós estamos trazendo não é para beneficiar grupo político algum, é para beneficiar a sociedade. E se eles forem contra, a gente, com toda a transparência, a gente coloca para a sociedade o que nós estamos colocando. Como é que, com essa dificuldade de tempo de televisão, com a dificuldade de recursos, o pessoal tem muito poucos recursos financeiros do fundo partidário e do fundo eleitoral, como é que o senhor pretende chegar ou fazer com que a sua mensagem chegue ao eleitor? O senhor está fazendo campanha no interior também? Nós já visitamos alguns municípios, Semana passada eu estive até no município bem distante, foi Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro, e ali nós visitamos e ouvimos as pessoas, as dificuldades que eles têm. Já tivemos também em Altazes, já tive em Benjamin Constant, já tive também em Tabatinga, e o que nós estamos vivendo é que essa dificuldade que as pessoas que estão nos municípios são as mesmas, só mudam de locais, as dificuldades são as mesmas. E nós estamos usando as redes sociais. Como nós temos pela Central Sindical, da qual eu uso o nome UGT, a Central Sindical União Geral dos Trabalhadores, nós temos 42 sindicatos que estão nos apoiando nessa candidatura. E esse sindicato tem sindicatos rurais, tem sindicato dos médicos, tem sindicato dos enfermeiros, tem sindicatos bancários, que eles atendem a grande parte também dos municípios. E nós estamos levando a nossa mensagem e eles estão transmitindo
né, além das redes sociais, pessoalmente os nossos materiais. E assim nós vamos chegar. E os 13 segundos que nós temos da televisão, nós estamos usando também para que a gente possa transmitir qual é o nosso plano de governo, qual é a nossa intenção ao assumir o governo, como é que a gente vai administrar o Estado. Essa candidatura, o senhor acredita que pode chegar no segundo turno e disputar a eleição? Nós estamos apostando justamente naquele 1 milhão de pessoas que se abstiveram de votar porque estão descrentes com os políticos que aí estão. Então nós estamos dando a oportunidade de um novo. Eu digo que chegou a hora de mudar. A hora da mudança é essa. E quem faz a mudança justamente somos nós os trabalhadores, que nós que temos a força. Nós é que produzimos a riqueza desse país, e não diferentemente no estado do Amazonas. Então nós estamos buscando justamente essas pessoas e dizendo, no dia 7 de outubro não se abstenha. Vote naquele que vai fazer a diferença, naquele que está vindo como novo, com proposta nova, quem é limpo, que não é ficha limpa, que não está sujo em canto nenhum. E tem gestões nas entidades da qual eu passei, a nossa gestão, elas estão sendo aprovadas em torno de 80% em todo o pleito eleitoral que a gente participa. Vamos então para discutir um pouquinho das propostas do PSOL para o estado do Amazonas. O senhor tem aqui uma lista de propostas, um resumo das propostas, né? E começa com segurança pública. Nessa questão, vocês pretendem criar unidades de policiamento preventivo nos bairros. Como é que seria isso? Na realidade, nós vamos utilizar a inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, né? Não precisamos utilizar esses 5 milhões de dólares que foram utilizados, que hoje estão utilizados também pela inteligência da Polícia Militar. Não dava para ter investido, né? Pelo menos nessa situação que foi investida, dava para a gente ter colocado realmente na Polícia Militar aqui. E esse batalhão, ele vai ver e vai localizar onde temos as zonas mais perigosas e vamos tentar fazer o implemento dela com as situações preventivas. Nós sabemos que em alguns desses bairros já tem os DIPs, então a gente vai aparelhar de maneira que ele consiga, com a inteligência, detectar. Eu tenho dito em todos os nossos debates, em todas as nossas entrevistas, que eu não quero saber quem foi que assaltou ou quem foi que matou. Eu não quero que o cidadão não morra, que ele não seja assaltado. Porque nessa situação de assalto, eu particularmente já fui assaltado 2 vezes e ele é muito traumático. Então nós temos que realmente, pela prevenção, que é para a gente poder ver isso. Mas para que isso aconteça, nós estamos colocando também que nós vamos ter que contratar, no mínimo, fazer concurso para chamar 7 mil policiais. Porque o estudo que foi feito em 2015, que já está até defasado, nós temos que ter 15 mil policiais para poder fazer um policiamento ostensivo. E hoje nós temos 8.400 policiais aproximadamente, e essa defasagem faz com que a gente tenha insegurança hoje no estado. Agora, como o senhor pretende unir a quantidade de policiais com a qualidade do serviço de segurança? Como conciliar essas duas coisas? Muito simples, né? Nós temos a questão, como disse, a questão da inteligência. Então nós vamos colocar nos focos. Nós temos alguns focos na Zona Leste, alguns focos na Zona Norte, alguns no Centro-Sul. Então todas essas situações a gente, com a inteligência, a gente vai começar a detectar. O que nós temos colocado, que a gente tem falado com as pessoas, né, e conversando, que a gente vai estar usando um termo na conversa, dizendo que seriam os radares. Onde a gente detectar que já tem alguém que está geralmente se desviando da conduta, a gente vai ter que chegar lá e chamar e fazer com que a comunidade interaja com a gente. Nós temos, como eu disse, a questão da prevenção, ela é melhor do que a gente ir para ela reativa. E isso também a gente não se combate a questão da insegurança só policiando, só botando policiais. Ele tem que ter o armamento, ele tem que ter todo o aparato, tem que estar bem aparelhado, e inclusive com a educação. Aí a gente está mostrando que as pessoas dentro da sala de aula, elas conseguem tirar aquelas pessoas que estão sendo recrutadas hoje de 12 a 17 anos, que são as pessoas que estão indo para o tráfico, e com a educação, botando dentro da sala de aula, fazendo com que ao sair dali ele possa fazer um curso técnico, a gente consegue inibir a nossa violência. Os candidatos todos têm falado nessa questão da segurança e sempre dizendo que precisa pagar melhor os policiais, precisa contratar mais policiais. Às vezes eu acho que o policial está sendo muito mal utilizado, né? Ou não está cumprindo sua função social. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Você vê no trânsito, a gente tem polícia para tudo, né? Tem uma polícia para o trânsito, uma polícia para isso, uma polícia para aquilo, tem polícia federal, tem polícia civil, tem polícia militar, e
E aí é o seguinte, tem um carro da polícia, você está ali com o trânsito congestionado, tem um problema ali no trânsito e o policial fica lá no ar-condicionado do carro, né? Não tem coragem de sair e lá tentar resolver para liberar o trânsito. Aí você diz, não é função do policial fazer isso. Nos outros países, como Estados Unidos, por exemplo, o policial para o carro ali, vai lá, resolve, libera o trânsito. Então, ele pega o apito lá e começa, ele vira um guarda de trânsito ali, né? Ele não é um guarda de trânsito, ele é um policial, mas o policial também cuida do trânsito, cuida da cidade de um modo geral, tem essa preocupação. Você não acha que está faltando isso um pouco? Basta ter policial circulando dentro de carros com ar-condicionado na cidade? Eu não acho, eu tenho certeza, porque o que está faltando justamente hoje para o Estado não é questão de recurso para que as coisas aconteçam. O que está faltando é a gestão. O que nós estamos colocando também é que tem que ter a educação do policial. Ele tem que ser realmente educado para fazer aquilo que nós temos como princípio enquanto servidores públicos. Eu disse em outros debates, em outras entrevistas, que nós temos que, na hora que a gente mudar, na hora que a gente estiver lá no governo, as pessoas vão ter orgulho de dizer que nós vamos ser servidores públicos, nós estamos para servir. Hoje nós temos um caos. Eu vivenciei semana passada, né, o irmão de uma colega nossa, ele teve o carro dele subtraído num assalto, que ele faz Uber, né, e tentou fazer o registro lá na delegacia de roubos e furtos. O sistema estava fora do ar e falaram que não poderia, tinha que aguardar. Ele aguardou 48 horas. Então isso é inadmissível. Não dá para se fazer isso, tá? Se não tiver lá, tinha alguma coisa, um outro DIP que estiver mais perto, ele vai ter que fazer, porque os sistemas são interligados. Nós temos que fazer com que a nossa segurança funcione. Mas isso que está faltando é a gestão, como você está colocando. Tá? Tem que orientar que ele é servidor público. Ele é para resguardar a ordem, independente da situação que ele está. Se ele estiver passando no carro, passando na moto e tem uma situação, ele para, relata para o seu superior o que está acontecendo, mas ele tem que tomar as providências, ele não pode ficar omisso. E é essa omissão que a gente está colocando também, que nós estamos colocando aí no nosso projeto, que nós vamos implementar também um batalhão específico para a questão dos transportes urbanos. Você já deve ter visto no nosso projeto. Sim, tem aqui criação do batalhão de combate aos crimes no transporte urbano. Porque hoje, né, está inadmissível, a gente não pode mais entrar nos transportes urbanos sem ser assaltado, sem ter subtraído do nosso celular, sem ter subtraído nossas bolsas. Então isso não pode acontecer mais. Então o policial ele vai ficar transitando também, já que o bandido entra no ônibus, o nosso policial também vai estar ali. Só que ele não vai saber se é um policial, né? Então, se tiver, ele tem o poder de fazer a reação melhor do que o próprio passageiro ali. Então esse batalhão é um batalhão que vai dar garantia para as pessoas irem e vir. Nós tivemos no ano passado mais de 3.000 assaltos dentro de ônibus, entendeu? Aproximadamente um por dia, né? Então, dessa situação toda, nós não podemos mais deixar as pessoas ficar sem o direito de ir e vir, né? Onde a gente chega e conversa, a gente tem dito que é função do Estado proteger o cidadão. A segurança pública, ela está constitucionalizada, você tem que oferecer ao cidadão, é um direito constitucional dele. E, infelizmente, nós estamos, no momento, né, sem essa gestão. Bom, na questão da saúde, vocês também estão propondo aqui construção de novos hospitais, concurso público para contratação imediata de médicos e demais agentes. É possível você levar médico para o interior do estado? Tenho plena convicção. Nós temos um projeto que, junto com o Sindicato dos Médicos, que é um sindicato filiado a nós na UGT, nós já estamos tramitando com ele, que é um projeto de carreira médica do estado, que é justamente ao fazer concurso, a pessoa sabe para onde ele vai e em determinado momento ele vai ter um crescimento vegetativo financeiro dentro da carreira dele e ele vai progressivamente, ele vai retornando para a questão de vir mais próximo para a capital. Então ele vai ter um escalonamento, né, como se fosse um plano de carreira, de maneira que ele fosse evoluindo para trazer e a gente tivesse também os nossos municípios assistidos. Com relação aos hospitais, eu tenho dito que nós temos que sair dos maus caminhos, chegou a hora de ir para os bons caminhos. Em 2016, né, vocês que ficam aí com o jornalismo mais atualizado sabem que os maus caminhos desviaram 100 milhões de reais. E um hospital feito numa iniciativa privada, o ano passado, ele gastou 44 milhões. Era de pequeno para médio porte. Um de médio e grande porte, para fazer média e alta complexidade, ele está custando em torno de 104 milhões. Se esse desvio foi 100 milhões no exercício, e como eu tenho 4 anos no exercício, eu posso fazer 4 hospitais só desviando, ou seja, fazendo com que o recurso seja legalmente
utilizado, né? Regularmente bem fiscalizado, sem ter tido desvios. E com esses 4 hospitais, nós temos colocado que eles seriam em lugares estratégicos, né? Ficaria um em Parintins, que é para atender as pessoas que vêm do Baixo Amazonas, um em Itacoatiara para pegar o Médio Amazonas, um aqui em Manaus, no São Raimundo, para desafogar a Zona Leste e a Zona Norte, aí ele ficaria atendendo aqui a Zona Oeste e o Centro, e um em Manacapuru para poder pegar o pessoal que vem do Alto Solimões. Com isso, a gente acaba também com essas filas. Pergunto até, por que nós temos que centralizar a maioria das nossas cirurgias no Adriano Jorge, que é pequeno, está sobrecarregado? As pessoas aí nessas filas. Domingo eu falei com uma moça que ela está no SECOM, fez um exame em fevereiro, que ela tinha que fazer uma esterectomia porque ela estava com câncer no útero. Até agora ela não conseguiu fazer. Isso quer dizer que quando essa moça tiver as condições de se operar, talvez ela não resista à cirurgia. Agora, a saúde pública, ela enfrenta uma questão, um problema que é a terceirização dos serviços. Você contrata empresas privadas para fazer serviços de exame, fazer serviços de cirurgia, inclusive até de atendimento. Como é que o senhor pretende resolver essa questão dessa terceirização? Isso vai ser possível acabar com isso, reduzir? Nós temos colocado que nós vamos fazer a revisão de todos os convênios que estão sendo feitos, todos esses contratos. Porque existem as cooperativas que estão sem receber, porque diz que o Estado não está passando, e isso a gente só vai poder confirmar se foi repassado ou não quando chegarmos lá. Porque isso é outro problema, porque quando a cooperativa não recebe, ela já não presta mais o serviço, né? Exatamente. Então já desfalca a saúde pública. E quando ela, de repente, entre aspas, diz que vai continuar prestando o serviço, ela não repassa também a remuneração digna ou o salário daqueles que ali estão prestando serviço. Aí fica esse caos que a gente está vendo, né, ultimamente, as pessoas fazendo greve, manifestações para receber, porque realmente quem trabalha, a contrapartida de trabalho é salário, que as pessoas querem receber. Então esses contratos todos nós vamos rever, e aqueles que não estão dando certo a gente vai denunciar e vai abrir concurso público. Que eu particularmente eu sou a favor que o Estado tome conta dessa situação, não dá para terceirizar. Apesar que o Supremo agora, né, abriu mão e diz que até atividade fim agora pode ser terceirizada. Então vamos ver se vão terceirizar o presidente da República, vão terceirizar o nosso Senado, o nosso Congresso, porque vocês estão votando essas coisas porque não querem trabalhar. Quando você começa a delegar para quem não tem a competência, vamos dizer assim, é porque você não quer fazer. Agora, saúde pública e segurança são dois segmentos, são dois serviços básicos públicos que demandam muita gente, né? E custo alto. Como é que o senhor pretende conciliar isso? O senhor já tem uma ideia de custos de investimentos para esses setores? Isso é outra coisa que eu disse que nós temos que modificar o nosso portal da transparência. Porque o cidadão comum, como eu sou cidadão comum, eu tentei verificar, para você chegar aos números você tem que fazer umas navegações de passa de uma página para outra, de uma página para outra, até você se cansar, eu acho, e não querer descobrir. Eu tenho dito que o nosso portal da transparência ele tem que ser muito bem transparente. Quanto eu recebi de recurso aqui, onde eu investi. E isso não pode passar 4, 5 meses para você saber. No mais tardar 7 dias, 72 horas, você tem que começar a alimentar. Já que você orçou, pagou, por que não joga no sistema? A informatização ela nos dá essa possibilidade. Então nós temos de orçamento, né, aprovado para 2019, estava em torno de 15,8 bilhões de reais, que se botar nos 6 anos, capitalizando, talvez dê 60 milhões. Bilhões, né? Bilhões. São recursos que dá, né, para a saúde tem 2,2 bilhões para a gente trabalhar, e isso dá para a gente fazer sim, sem extrapolar a lei de responsabilidade fiscal, desculpe. Eu queria só voltar nessa questão do médico no interior, porque historicamente os governos têm tentado fazer concurso público para levar médico para o interior, e já houve casos em que ninguém se inscreveu, né? A gente tem, claro, as cooperativas médicas que pagam muito melhor do que o governo, né? Porque eles trabalham por plantão, mas tem também a questão do médico especialista, que na capital ele ganha muito mais do que se ele for para o interior, porque além de prestar o serviço para o Estado, ele também tem o consultório dele, em que ele fatura ali praticamente é o mesmo valor do que ele ganha prestando serviço para o Estado, né? Como é que, e no interior não existe essa demanda por saúde para ele montar um consultório lá, por exemplo. Então, dificilmente esse médico especialista vai para o interior. Como é que vai?
Como é que faz para incentivar esse médico inclusive o Amazonas tem casos de prefeituras no interior que usam médicos sem um registro, né, profissional e médicos estrangeiros do Peru, da Bolívia, de forma ilegal. Como é que se resolve isso? Eu estive, como eu falei, semana passada em Santa Isabel do Rio Negro e essas situações eu vi lá. Tem um médico que ele passa 15 dias no município de Santa Isabel e passa mais 15 dias lá em Barcelos, dividindo, né, o custo, o ônus. Tá? Eu tive em São Gabriel da Cachoeira também o ano passado e lá nós verificamos que teve uma coisa muito boa. Qual foi essa coisa boa? As pessoas que começaram a estudar, que são daquelas localidades, eles vieram para cá, fizeram o curso da área de saúde, um virou odontólogo, outro virou farmacêutico, outro virou clínico geral e voltou para o seu município, que tem alguns que estão querendo. O que nós estamos colocando com a carreira médica de Estado é que as pessoas vão fazer concurso sabendo que já vão diretamente para aquele município. Tá? Então ele não tem, vamos dizer assim, se ele prestar o concurso e está para aquele município, ele não tem por que não dizer, a não ser que ele não queira assumir. Tá? E ele vai ter a garantia que em determinado momento, depois de 1 ano, 2 anos, ele começa a vir retroagindo para que chegue até a capital. Então esse é o que nós estamos acreditando nesse projeto, que ele vai fazer o diferencial, porque na hora que abrir o concurso, você está sabendo que quando passar, você já vai para o município X e tem uma carência no mínimo de 2 anos para você ficar lá para depois retroagir. Nós sabemos, e vocês estão colocando, que nessa situação, né, o prefeito paga uma parte, o governo do estado paga outra, tá, para que a gente de repente tenha assistência lá. E com esses hospitais que nós estamos colocando dentro dessas áreas que vai ficar intermediando a capital, vai ficar também muito mais fácil, porque os médicos também não querem ir para o município, porque primeiro, os hospitais não têm as condições, não têm equipamento, tá? Ele não tem os medicamentos, falta toda uma infraestrutura para que ele possa exercer sua atividade. E se a gente conseguir colocar essas situações todas para ele, é um incentivo para que ele realmente faça aquilo que ele promete na hora que é diplomado. Na área da educação, o ministro da Educação disse na semana passada que o ensino médio está falido e no fundo do poço, foi a expressão que ele usou. O ensino médio está falido no fundo do poço. Esse ministro era secretário de Educação do Amazonas, e o Amazonas foi um dos piores, um dos que tiveram queda, né, na qualidade do ensino médio. Como é que o senhor avalia essa situação e quais são as suas propostas para a melhoria da qualidade do ensino? Eu tenho dito que a declaração do ministro, ele deveria, porque é muito fácil dizer que às vezes as coisas estão erradas. E se eu sou gestor, eu deveria dizer que elas estão erradas, que eu deveria dizer que o correto seria isso. E ele passou aqui, sim, como secretário de Educação, e nós tivemos um dos menores desempenhos, segundo ele mesmo relatou, como todo mundo leu por aí. O que nós temos colocado é que a questão do ensino médio, ela não chega só lá no ensino médio. Nós temos que combater a evasão escolar. Nós temos que começar da base, né? Eu tenho dito e falado, e isso eu comprovo, a minha mãe sempre foi professora, né, do ensino fundamental. Ela lecionou 45 anos, hoje está com 92, e minha mãe recebe como aposentada um salário de R$ 1.400. Tá? Então, como é que um professor que vai lecionar, né, para formar o cidadão, para dar garantia do conhecimento, levar o conhecimento para o seu filho, com uma remuneração muito baixa, que não tem condições dignas de salário? Como é que ela pode lecionar se ela entra numa escola, a escola não tem uma mínima infraestrutura, nem de segurança, para ela entra com medo, porque na porta tem bandido, tem traficante, recrutando já as crianças para o tráfico, para droga, toda a situação toda, inclusive de violências sexuais, como a gente tem presenciado e lido em alguma situação. Então a gente tem colocado que no nosso projeto, a gente tem que valorizar o empregado, né? Nós vamos reorganizar as APM6, que todo mundo diz, ela existe, mas elas estão desorganizadas, elas não estão fazendo aquilo que deveria ser. As APM6 hoje, elas estão sendo como se fosse gestão. Ela não é gestão, ela é um órgão de apoio. Tá? Então estão colocando para as APM6, você tem que comprar, se faltou o gás, liga lá para a associação, manda comprar o gás da escola. Faltou não sei o que, tem que pintar, faz isso. Não é isso, nós estamos colocando que a APM6 ela tem que ser daquela como está na sua filosofia. A comunidade vem, pergunta como é que está o andamento do meu filho, a professora diz como é que está, a pedagoga vem e diz que ele está com alguma deficiência, e ali a gente começa a juntar para fazer o que falta de gás, de tinta,
de livro que ficar faltando, é função do Estado em abastecer. Não é a PMC que tem que ir atrás, ela tem que ficar voltada para aquilo que ela foi criada. Quando nós fizermos isso, nós vamos estar trazendo a sociedade para perto da escola, a evasão escolar vai diminuir e as crianças vão começar a estudar com melhor qualidade. Tem governos que alegam que falta dinheiro, né, para essa área de educação. A verba é pouca e eles não conseguem implantar projetos. Mas além do dinheiro destinado já no orçamento para a educação, ainda tem ainda o Fundeb, que é repasse do governo federal, que deve ser usado, inclusive, na valorização salarial do professor. E isso não é usado, quase não é usado, e a gente vê os professores fazendo greve reivindicando isso. Como é que o senhor pretende otimizar esses recursos na questão da valorização do professor? Eu vou me permitir só voltar um pouquinho no anterior, depois eu chego nessa parte. Aí dentro dessa situação, a gente fundamental, nós estamos colocando que no ensino médio, já que nós temos por obrigação ter só português e matemática, e nos dá a oportunidade de fazer a implementação de outros cursos que seja necessidade, vamos dizer, da sociedade, nós estamos colocando cursos técnicos, que ele já saiu de lá até com um curso técnico que possa ter o seu primeiro emprego, já saiba fazendo alguma coisa. Então, além de ele aprender o português e matemática, ele vai aprender, se for o caso, a informática, ele vai aprender a Revolução 4.0 a mexer no computador, num robô, ou seja, a gente vai fazer com que ele aprenda alguma coisa que saia de lá para sua ter empregabilidade. Agora, com relação ao financiamento da educação, o Fundeb, eu particularmente tive uma manifestação feita em Tabatinga, onde o prefeito de lá disse que utilizava 100%, né, dos recursos para a educação. E na realidade ele não faz isso, porque o Fundeb ele só manda 80% e 20% é a contrapartida do município ou do estado. E esses 20% nenhum gestor faz, não utiliza. E é um dinheiro carimbado, não tem como não pagar. Tá? Então essa remuneração do trabalhador, ele não tem porquê ele ter que fazer uma greve, uma reivindicação para receber, porque é um dinheiro que vem para ele, aquilo é para ser investido nele. E infelizmente tem gestores que desviam, não fazem do uso desse recurso como ele deveria ser. Então, recurso para a educação nós temos, é um dinheiro carimbado, que você só tem que pegar e pagar o professor. Se sobrar alguma coisa no final do ano, você ainda pode fazer, se for o caso, dar algum abono, ou alguma situação melhorada, mas o dinheiro não pode ficar sendo desviado para outra atividade a não ser da educação. Na educação também é o caso, a exemplo da segurança de ter mais professores nas salas de aulas, de criar mais vagas. Como é que o senhor avalia essa questão? O último levantamento que nós tivemos lá com o pessoal da SEDUC, né, tem muita gente dentro da secretaria que poderia estar na sala de aula. Assim como foi colocado, tem pessoas, né, da área de segurança que estão em determinado segmento que deveria estar realmente fazendo o policiamento ostensivo. Isso a gente, para nós, eu digo, cidadão comum, que é difícil a gente ver essa caixa preta, o governo, né, tem uma situação que não é transparente nesse sentido. O que nós sabemos é que tem quase, entre os funcionários da Polícia Civil, Militar, Secretaria de Educação e Saúde, são quase 100 mil trabalhadores. Tem muita gente, eu acho que é questão só de realocar. A gente continua dizendo que o que está faltando para o estado do Amazonas é gestão. Essa questão salarial, qual é o valor que o senhor daria para um professor, por exemplo, o salário de um professor? Nós temos estudo do DIEESE, onde um salário do professor, ele deveria estar no mínimo hoje, em torno de R$ 2.600. Esse é o piso. É, um piso, tá? Não, deveria estar, o piso é menor, né? Hoje tem um piso do professor que é menor do que isso. Pois é, mas o que nós estamos vendo também, né, se a gente pegar um contra-cheque, não só do professor, como todo funcionalismo, o caso de funcionalismo do Estado, é que se você pegar o salário base dele, que seria aquele que tem a remuneração para ter o desconto do INSS ou da Previdência dele, né, ele é abaixo do salário mínimo, é coisa inconstitucional. Isso a gente não admite. Entendeu? E para justificar que ganha mais do que um salário mínimo, aí você vem com salário X, uma gratificação disso, uma gratificação daquilo, para que o salário passe a R$ 1.400, R$ 1.500, né? Então, uma professora que tem 2 cadeiras hoje está ganhando em torno de R$ 4.000, R$ 4.200, ou seja, quer dizer, dividir por 2, ela está ganhando R$ 2.200, né? Para ter, vamos dizer assim, dedicação integral. Então a gente entende que a remuneração desses que tomam conta da vida dos nossos filhos, que passam a educação para os nossos filhos, ela tem que, para poder lecionar,
e ensinar com tranquilidade, ela tem que ter a tranquilidade em casa também. E remuneração e salário é a coisa que eu mais brigo na minha vida, porque estou sindicalista há mais de 20 anos e eu sempre briguei por melhoria de salário, condições de trabalho, jornada de trabalho, que isso faz com que a gente tenha qualidade de vida. Aqui está, estou pesquisando aqui o salário, o piso salarial do professor é R$ 2.926 para a jornada de 40 horas, né? O senhor falou em 2.700 do Diese? Mas para uma carga horária. Para uma carga horária. Então, 20 horas. Isso teria então 5.400 seria um salário digno para que você pudesse, né, ter uma qualidade de vida. É possível implantar esse salário, candidato, na educação pública? Nós teríamos que ver até que ponto isso não iria nos implicar na responsabilidade, né, de responsabilidade fiscal, porque a gente não pode comprometer. Mas o que nós temos visto, né, com todos os orçamentos que nós temos, que não está faltando recurso. Tem algumas coisas que estão sendo desviadas que poderiam ser canalizadas. Eu digo para vocês porque nós tivemos, e saiu em várias questões aí, por exemplo, a questão da merenda escolar, né? Nós temos como fazer que ela fique mais barata e com melhor qualidade. É o que a gente tem colocado aí, que é um investimento também no pessoal do interior, na agricultura familiar. Porque o que ele produzir de lá, a gente consertando as nossas vicinais, os nossos ramais, esses alimentos vão chegar na mesa do consumidor muito mais barato. E o Estado, né, em parceria com as prefeituras, ele pode comprar esse excedente e canalizar para que a gente possa ter a questão da merenda escolar com qualidade. E isso vai diminuir custo e sobra dinheiro para a gente administrar melhor os outros orçamentos. Vamos partir para essa questão do emprego, que é um outro ponto do seu programa de governo. O senhor fala em investimento pesado nas micro e pequenas empresas. O governo tem que investir em empresa privada para geração de emprego? Na realidade, o investimento que nós temos colocado é desburocratizar o crédito para que a gente possa incentivar a criação de pequenas, micro, né, empresas. Porque o que nós temos visto, o ano passado, nós tivemos 280 mil microempreendedor individual. Foram os dados que o IBGE colocou, que foi passado pelo SEBRAE. 280 mil criadas. Uhum. Dessas aí, mais de 50% elas não vigoraram, porque não tiveram quem desse o apoio, quem pudesse dar a assistência. Tá? Então abriu naquelas pessoas que foram naquele boom de desemprego. Nós temos hoje, pelo caso GED, registrado 256 mil desempregados no estado do Amazonas. Então aquelas pessoas que foram desempregadas tentaram aventurar e ser dono do seu próprio negócio. Como não tiveram nenhuma orientação, não tiveram como fazer, nem acesso a um crédito para poder fazer capital de giro ou incentivar, elas quebraram. Então nós entendemos que a gente incentivando isso, desburocratizando o crédito, nós vamos gerar também emprego e renda, e esse quantitativo ele é muito superior. Se cada um desses aí contratar 2 ou 3 pessoas, a gente consegue tirar esse pessoal do desemprego aí. O senhor promete aqui uma luta pelos postos de trabalho na Zona Franca. Como é que é essa luta? Como é que é a defesa desses postos de trabalho? É possível evitar demissões na Zona Franca de Manaus? É o que nós temos colocado, vejam só, todo mundo fala, né, da Zona Franca de Manaus, dos incentivos que vai para a Zona Franca, que ela tem uma sobrevida agora, tem quase 50 anos mais pela frente, e as empresas têm isenção, em alguns casos do II de 100%, IPI de 80%, são incentivos que o governo do estado está abrindo mão do seu recurso e colocando para ele, e não tem cobrança de contrapartida nenhuma. Então o que nós estamos colocando é que nós vamos sentar para conversar com as empresas e a contrapartida é, mesmo com a implantação da Revolução 4.0, que vem a robótica, vem a informática, vem tudo aí para tentar que a gente não possa diminuir os postos de trabalho, entendeu? É a contrapartida do Estado, porque eu estou abrindo mão do meu recurso, mas ele tem que manter os postos de trabalho, tá? Então nós estamos colocando que as pessoas tenham que ter dentro disso aí a sua empregabilidade. Como é que a gente vai fazer isso? Pegar os setãs da vida e aquelas pessoas que não estão, que são só um generalista, né? Aliás, um especialista, que eles façam os treinamentos e passem a ser um generalista para que ele possa estar dentro das fábricas, se locomovendo e não perca seu local de trabalho. Aí a contrapartida que o Estado vai estar cobrando do distrito industrial. Consultores econômicos dos candidatos a presidente da República, eles têm defendido o fim dos incentivos fiscais no Brasil para determinados setores. É possível fazer isso na Zona Franca de Manaus e manter emprego? As fábricas não vão embora daqui, não vão sair sem incentivo? O governo federal, né, que nós temos aí hoje, através
nosso presidente Temer, como diz o pessoal, né, ele não tem interesse algum em deixar a Zona Franca, pelo menos depois das medidas que nós temos vindo. Ele fez um decreto recentemente aí, todos vocês acompanharam, que ele tirou os incentivos dos concentrados. E a própria Associação dos Concentrados falou que se tirar esses incentivos, ou reduzir como ele reduziu, de 20% para 4%, em menos de 6 meses as empresas daqui começariam a sair. Tá? Porque nós temos uma situação de logística muito complicada. Por isso que nós estamos colocando aí também, na questão do emprego e renda, que nós temos que abrir a caixa preta da 319. A quem interessa essa estrada, essa rodovia, ela ficar fechada. Porque ela faz um elo, ela tira o Amazonas do isolamento. Nós podemos chegar muito mais fácil em qualquer outra situação pela BR-319 e ela seria também um elo para trazer uma outra vocação para o Estado. Tá? Que eu digo que nós temos um potencial muito grande para o turismo. Então, se você vem de avião, é muito caro. Mas você pode vir ali por Cuiabá, pega Porto Velho e entra aqui no Amazonas pela BR. Quando chegar do outro lado ali do Careiro, já vai vendo lá o nosso Encontro das Águas. Se quiser descer para ir para Parintins, se quiser subir para ir para São Gabriel da Cachoeira, se ficar aqui na capital, vai aqui próximo ver o nosso Presidente Figueiredo, nossas cachoeiras. Então, o turismo é outro potencial que tem que ser explorado. E na hora que nós tirarmos esse isolamento aí da BR-319, nós vamos poder também escoar as produções do distrito industrial para ele poder ficar atrativo. Porque do jeito que está, se tirar os incentivos, eu tenho para mim que a Zona Franca ela fica muito mais prejudicada. Essa questão do potencial turístico, candidato, a gente sempre fala muito disso, mas a gente tem muito pouca atração turística no Amazonas, né? Eu digo uma coisa... que o turista possa mesmo visitar. Hoje, por exemplo, o Encontro das Águas, o que tem ali? Até uma dificuldade de barcos. A gente tem ali no Tropical Hotel, né, que tem uns barcos que vão lá e voltam, mas a gente não tem nada... precaríssimo, né? Não tem, as coisas não estão muito organizadas nesse setor. Né? O serviço é precário. O pessoal diz, tem o turismo da pesca, mas não tem... a gente não tem aqui uma estrutura que garanta que o turista venha e consiga... Às vezes ele contrata um barco lá fora, né? E é muito complicado o turismo aqui. Na realidade, nós temos visto e conversado com algumas pessoas, né? Inclusive pessoas que estão com agência de turismo, onde nós temos conversado, tem dito o seguinte, é porque nós aqui da terra do Amazonas, nós Amazônias, a gente não consegue vislumbrar isso. As pessoas vêm para ver o mínimo que eles querem, que aí para fora não tem, que é ver a nossa mata, ver a nossa biodiversidade, ver os peixes que nós temos, né? Alguns dizem na brincadeira que quando para o barco ele cai de boca dentro do nosso rio, que é água doce, é maravilhosa, é gostosa, entendeu? Então isso tem, mas para a gente aparelhar essa situação você tem toda a razão, né? A nossa secretaria, né, ela tem que estar antenada para que o turismo ele tenha também uma mínima infraestrutura, mas a procura pelo turismo hoje, tem muita gente, se você sair daqui e entrar nesse nosso mato, tem um monte de equipe de gente, vem de todos os lados do mundo para tentar respirar o nosso ar aqui, nosso pulmão do mundo, a nossa floresta aqui, ela é bem utilizada. O que nós temos colocado também, que eu não falei ainda agora com relação à BR-319, é que para ela funcionar, nós temos que colocar o Exército fiscalizando, porque para não deixar sair a nossa biodiversidade, não levar as nossas plantas e nem deixar entrar as drogas com muita facilidade, porque com toda certeza quem vem ali da Bolívia e por aquele lado, ele poderia ter um acesso muito mais fácil de chegar com as drogas. O senhor fala aqui no projeto de governo, financiamento para a produção rural com investimento na recuperação dos ramais. Como desenvolver esse setor de agricultura no Amazonas em municípios que não têm essa vocação para a produção de larga escala de produtos agrícolas? Como é que o senhor pretende trabalhar essa questão? Essa questão nós vivemos um passado não muito distante, que nós brigamos aqui pelo Banco da Amazônia para manter a central de análise de crédito. O Banco da Amazônia ele tem um agente de fomento, né, regional, ele tem essa linha de crédito da agricultura familiar, que vai chegar lá para o pequeno mesmo, para aquela produçãozinha que ele faz só para se garantir. E aquele financiamento, ele paga com valores subsidiados, que para chegar até ele, né, o fiscal do Banco da Amazônia vai lá, conforme como é que ele está, e vê se ele tem a produção, se ele plantou, o que é que ele está querendo, e ali ele recebe um financiamento para aquilo. Dentro daquilo, ele gera lá emprego e renda naquele lugarzinho dele. O que eu disse ainda agora, a dificuldade é que os nossos ramais e as nossas vicinais, elas estão hoje intransitáveis.
Eu tive aqui em Altazes, tem uma pista que ela poderia ir até Nova Olinda. E ela não vai nem de carro de boi, porque está abandonada. Então, o excedente da produção, né, ele diz que estraga todinha porque ele não pode escoar a produção dele. E ele não escoando a produção, ele não vende. Ele não fazendo, ele não tem como ter recurso. Ele não tendo recurso, ele não consegue pagar o financiamento. É por isso que, para incentivar que ele tenha o acesso ao crédito, nós temos que dar as condições, fazer a logística, a infraestrutura para que ele possa ser contemplado com isso. Agora, candidato, isso, por exemplo, no interior do estado, nos municípios, não é uma prerrogativa do próprio município ou do prefeito fazer com que o município tenha vicinais decentes? Cria a logística necessária. A logística dentro do município, ali, porque o senhor conhece melhor do que eu os municípios do Amazonas e todos eles têm muitos ramais, né? A produção rural do município está ali próximo da cidade, às vezes, mas é muito precária e tudo mais. Aí tem uma outra parte que é por rio, né? Comunidades ribeirinhas, onde o pessoal também produz e não tem como trazer às vezes. Eu cheguei a conversar com pessoas do Alto Solimões, por exemplo, produtores rurais que diziam que tinha uma plantação de cupuaçu que estava estragando toda porque não tinha nem energia, lá onde ele plantava não tinha nem energia e não tinha como escoar essa produção. É porque o cupuaçu ele poderia fazer polpa e congelar, né? Mas não tem infraestrutura nenhuma. E a gente vê as prefeituras dizendo que não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para nada, né? E a gente fica na mesma, entra governo, sai governo, não muda nada no interior do estado. E é uma infraestrutura que afeta um dos maiores produtos do estado, que é o pescado, né? A gente vê que você compra um pescado que você tem em larga escala, você compra por preços caríssimos no mercado consumidor. Pois é, quando nós colocamos que de repente é a função do Estado nesse sentido, é justamente facilitar a questão do crédito, porque nós temos a questão da agência de fomento, que é gerida pelo governo do Estado, para que a gente possa também ter uma linha de crédito para essas pessoas. Nós conversamos com algumas pessoas e parece incrível, né? Quando você fala, é coisa mínima que deixa de se fazer. A maioria das cidades ribeirinhas, elas não têm uma geleira justamente para que eles possam ter o gelo para começar a, de repente, a armazenar os seus produtos, ou eles não apodreçam, ou seja, que não fiquem perecíveis muito rápidos, né? A questão que a parceria que não pode fugir junto com a questão, né, do governo federal é aquele projeto que ainda existe aí, que é Luz para Todos, que é para ver justamente onde tem essa situação, a gente tem que fazer a logística, aí o Estado tem como fazer isso. Mas nós não podemos deixar de fora, em momento algum, nem aqui na capital, nem no interior, que as parcerias com as prefeituras, elas não possam deixar de existir. É impossível a gente fazer qualquer situação, né, sem estar realmente alinhado com os prefeitos. Eu não posso chegar enquanto governador no município e simplesmente sair fazendo as coisas se não tiver a parceria, ou seja, a anuência do prefeito para aquilo que a gente faça. O que nós estamos colocando é que nós temos recursos e temos as condições de melhorar a vida do povo como um todo, tanto dos municípios como aqui da capital. E os prefeitos, sim, eles são uma grande ferramenta com relação a isso. O que nós temos colocado também é que, como a gente está com chapa pura, como eu coloquei no início, nós temos a liberdade de fazer e contratar e fazer convênios com qualquer prefeitura, porque nós vamos trabalhar para o povo, nós não vamos trabalhar para um nicho. Não é porque o prefeito X não é do meu partido que ele não vai receber o recurso, ele não vai ter a nossa parceria para funcionar. Muito pelo contrário. Nós sempre trabalhamos, nós sempre fomos trabalhador e queremos o bem de todos. O que nós vamos levar são políticas públicas para que as coisas possam acontecer para todos. Eu não posso discriminar ninguém, eu não posso fazer para um grupo de pessoas determinado segmento que me interessa. Acho que tem que ir para todo mundo. Eu queria voltar a essa questão do pescado. Por exemplo, hoje nós compramos o tambaqui na feira a um preço razoável. O tambaqui se tornou mais barato, por exemplo, do que o jaraqui, que é nosso aqui, é pescado no rio. Esse peixe ele vem de Rondônia, né, de Rondônia ou de Roraima. O pessoal consegue produzir lá, vender para cá e a gente comprar esse pescado mais barato do que o peixe que é pescado no rio aqui, né? É uma coisa meio maluca isso. E a gente não consegue aqui produzir peixe tendo mais água do que eles, do que Rondônia e Roraima. Como é que a gente... O senhor tem alguma perspectiva de
fazer aquilo que o governador José Mello estava prometendo, que era transformar o Amazonas no maior produtor de peixe do Brasil. Inclusive, 2 grandes projetos para essa área, que era o terceiro ciclo e Zona Franca Verde, fracassaram, né? E o famoso bacalhau da Amazônia, que era o pirarucu, também não foi para frente. Não fluiu, né? Eu só não quero é que as coisas aconteçam comigo na gestão que aconteceu com o governador, tá? Porque eu sempre digo que na minha gestão, mesmo lá nas entidades da qual eu estou presidente, a transparência, a utilização do recurso, ela tem que ser muito bem aplicada. Com relação a essa situação do pescado, né, nós temos uma Secretaria de Produção Rural que ela não está funcionando, ela não está fazendo o papel dela. Nós tivemos aqui em Altazes também, né, uma situação que o prefeito contratou lá para o IDAM uma pessoa vindo de fora, e lá tinham 9 profissionais, né, formados em agronegócio, que não puderam ser utilizados para ir para dentro do Instituto, né? Então, essas situações, essas aberrações é que faz com que a gente não tenha aquilo que nós temos de melhor. Porque o nosso peixe, como eu falei ainda agora, assim como a gente cai de água na água doce e água gostosa, os nossos peixes são os melhores do mundo, né? Quando as pessoas vêm para cá, a primeira coisa que a gente oferece é um pirarucu, é um tambaqui, é um tucunaré. São os peixes que normalmente as pessoas, porque não gostam de tirar a espinha do jaraqui, apesar que eu amo o jaraqui. Jaraqui e pacu, para mim, são os peixes que, né, são, a hora que chegar, eles são bem-vindos, né, e a própria sardinha. Mas então, essa questão de a gente estar recebendo peixe vindo de Boa Vista, vindo de Porto Velho, né, isso teria que acabar, porque nós temos potenciais aqui para isso. Mas o que falta é aquilo que eu falei também, porque hoje os pescadores, eles não têm acesso a um gelo para que ele possa manter o seu peixe. Então, ele pesca em baixa quantidade, né, em pouca quantidade, porque se ele pega muito é quando ele chegar aqui, depois de passar 5, 6 dias no meio do rio para poder chegar aqui no nosso terminal pesqueiro, ele já apodreceu, porque ele não tem gelo nos municípios. Esse geleiro, como eu falei, é um negócio tão simples que poderia qualquer prefeito incentivar as pessoas a fazer, mas em algum tempo tem algum monopólio, tem alguém que tenha dono daquilo que não deixa os outros progredir. Então tudo isso, eu continuo dizendo, se nós fizermos a gestão devida, a gente consegue fazer com que o Estado melhore. Agora, essa questão do transporte do pescado também é interessante. A gente só consegue transportar o pescado morto, né? Não é possível, por exemplo, eu vi uma reportagem de televisão da Coreia do Sul, em que o peixe é vendido vivo no mercado. No Japão, né? Também, que é um no Japão. O Chile lá faz isso aqui na América. Aquários, você pega ali o peixe vivo, leva no restaurante, ou então leva para casa para comer. E aqui a gente tem essa dificuldade de transportar o peixe. A exceção do bodó, né, que você só compra ele vivo, né? Exatamente. Então, não é possível construir embarcações, por exemplo, para transportar esse pescado que vem do interior, chegar aqui vivo? Nós estamos com a dificuldade de trazer ele morto, em condições que você possa, né, por falta de gelo, de conservação, para que ele chegue aqui em situação de ser consumido. Tu imagina como é que é para trazer esse vivo, tá? Então esse é um projeto, né, é um processo que nós temos que ir aculturando, tem que ir vendo como evoluir, né, para que a gente possa fazer isso. Mas o que eu digo para vocês, né, o nosso pescado, eu morei uma época em Itacoatiara, onde tinha um trader daquele frigorífico, onde um empresário lá, que eu não consigo lembrar o nome dele, ele pegava todo o nosso peixe, que era filé, ele tirava o filé, deixava a carcaça lá para quem quisesse, e trazia de lá e trazia só o filé lá de Itacoatiara. Entendeu? Botava no balcão frigorífico, ele ia só condicionando o peixe fresco e depois trazia, e depois vendia para o lixo industrial ou exportava o nosso peixe, né? Ou seja, as pessoas que têm um poder aquisitivo, que vislumbraram algum negócio, ganharam algum dinheiro em cima daquilo que poderia estar o pescador final recebendo. Porque com essa situação de atravessador, hoje nós estamos pagando um tambaqui, um roelo, né, a base do mercado aí, R$ 8, R$ 9 aproximadamente. Se ele chegou aqui, né, por quilo, se chegou aqui para nós nesse preço, imagine quanto é que ele não saiu lá, a questão do atravessador. Porque não tem ninguém, né, aqui, principalmente aqui no Amazonas, se a gente pudesse ter, alguém que pudesse abastecer para botar essas toneladas de peixe dentro desses supermercados todos. Então ele pega um pouco de um pouco de outro, né, para poder ter essa demanda atendida. Então se ele está vendendo a 7, e para ele ter lucro naquela situação toda de transporte, deve ter saído R$ 1,50, R$ 2 no máximo para ele
né? Que se viesse direto sem atravessador, talvez a gente estivesse comprando ainda mais barato. Mas agora, essa questão da produção também, ela não é coisa para amador, né? Isso eu acho que tem que ser, pelo menos o médio produtor ali e o grande produtor para poder você abastecer o mercado. Senão vai ficar uma coisa incipiente que não vai resolver o problema, né? Mas é isso que nós estamos colocando, né? O que tem que ter? A nossa Secretaria de Produção Rural, a CEPRO, ela tem que estar realmente reativada, ativa e fazendo o papel dela. Esse é o papel dessa secretaria, para que ele possa, todas essas situações que nós temos dentro dos municípios, tudo que diz respeito aos rurais, né, para dar assistência, para dar orientação, para dar o segmento, isso tudo ela tem que estar funcionando lá dentro. Hoje nós temos uma instituição, uma secretaria que só funciona pelo nome, ela está só com cabide de emprego, ela não está atuando nem aqui no Amazonas, nem aqui na capital, nem está atuando nos municípios. Você não vê a atuação da Secretaria de Produção Rural, ela está sucateada. Então nós temos que pegar as nossas secretarias e botar pessoas que sejam responsáveis lá dentro, que tenham capacidade técnica para poder gerir isso aí e a gente modificar. Eu continuo dizendo, a falta de gestão é que está fazendo com que o nosso Estado cada vez mais tenha aparecido na mídia sempre negativa. Eu só falou nessa questão da Secretaria de Produção Rural, da CEPRO, que não está funcionando, que serve mais como um cabide de emprego. Um dos itens aqui que não consta aqui no seu resumo de projeto de governo é a questão administrativa, a máquina estatal. Só tem um projeto para enxugar essa máquina pública, para reduzir secretarias, para demitir esse batalhão de servidores comissionados que a gente não sabe se trabalha, se não trabalha. Só tem projeto para isso? Na realidade, nós discutimos, né, tanto com a minha vice, que é a Ilza Netti, que é uma assistente social, como com os nossos candidatos ao Senado, né, temos o Luiz Fernando e o Rondinelli, que dentro dessa questão da área administrativa das pessoas, como a gente sempre preservou o emprego, nós temos que chegar e estudar para ver como é que estão realmente essas situações. Para mim, ela é uma caixa preta, porque eu nunca tive cargo público, eu não sei como é que funciona a parte pública. Eu sei na teoria pela minha formação acadêmica, né? Eu sou graduado, né, bacharel em administração de cidades, e a gente aprendeu, né, na teoria como é que deveria se administrar, ou como se deve administrar os recursos, como é que tem que fazer a transparência dela, como é que a gente tem que botar as pessoas certas no local certo para que a coisa flua, né? Aquelas pessoas que com certeza estiverem, né, nos lugares errados, né, por causa da terceirização, são pessoas que estão terceirizadas, a culpa não são das pessoas. Nós temos um caso muito claro aí, tá, que nós vivenciamos recentemente, que é a questão que diz respeito à saúde, a questão da Humanizare. Esse convênio, ele para nós é um dos primeiros que tem que ser revisto, porque o que nós temos de notícia da Humanizare é que a Humanizare ela foi contratada para prestar o serviço, mas toda a logística, quem paga é o Estado. Eu nunca vi isso. Quando eu contrato alguém para prestar um serviço para mim, ele vai me prestar o serviço na íntegra, chega no final do mês, eu pago, remunero pelo aquilo que eu contratei. Hoje não, pelo Humanizare. Se precisa de uma viatura, o Estado vai lá e bota uma viatura. Se precisa de um armamento, o Estado vai lá e bota armamento. Se precisa de fardamento, o Estado vai lá e bota fardamento. Então, contratou só para receber o recurso e não está fazendo aquilo que a gente está precisando, que é justamente fazer a segurança lá dentro dos nossos presídios. Então esse é um dos convênios que com certeza, no primeiro dia de governo a gente vai chamar para rever, porque a gente precisa ter os nossos convênios, aqueles que prestam serviço, vão receber em dias, foi orçado, tem que pagar, prestou o serviço, tem que receber, e não podemos ter esses desvios aí. Berg da UGT, no plano federal, como é que vocês estão, como é que o senhor está avaliando essa questão da disputa presidencial? No plano federal, nós temos o Guilherme Boulos com a Sônia Guajajara, né, que é candidata a vice, e nós estamos caminhando juntos. Nós estamos também novos, são pessoas que estão começando a política partidária, né, buscando fazer aquilo que é melhor. A nossa unidade é uma unidade socialista, a gente prega sempre que tem que ter uma igualdade de direito, né? E as questões das políticas públicas, todas elas, a nível macro, tanto na federal, estadual como municipal, elas não podem vislumbrar determinado segmento. Não pode ter muita divergência de alguém muito rico não pagando nada e os pobres pagando muito. Então, a gente está com o Guilherme Boulos. Agora, o Guilherme Boulos é um candidato que está ali com 1% de intenção de voto, não passa disso,
e nós temos outros aí que estão disputando, estão tentando chegar no segundo turno, né? Qual a importância de uma escolha presidencial, na sua opinião, que possa facilitar um projeto seu no governo do Estado? A questão das pesquisas, primeiramente eu tenho dito, e todos os jornais que têm me perguntado, que eu acho que ela não espelha uma realidade, né? Então, primeiro, nós temos quantos milhões de eleitores no Brasil, né? O cara ouve, né, quem está fazendo a pesquisa com 2.000 pessoas e é humanamente impossível refletir uma realidade no percentual desse. Alguns dizem que isso é um dado estatístico, é matemático, que isso aí é só multiplicar que chega a ser uma verdade. Eu acho que ela só faz mais induzir aquelas pessoas que começam a dizer que eu não quero perder meu voto, então quem está mais votado, eu estou votando. Então, eu penso que com a autonomia que nós temos no Estado, independente do quem esteja lá no governo federal, nós temos condições de administrar o Estado e encaminhar, porque nós vamos estar junto lá com nossos deputados federais e nossos senadores, antenados para brigar pelas políticas públicas que nós estamos precisando. As emendas de orçamento que foram precisas, colocar para que a gente consiga defender e trazer para o Estado. O que nós estamos vendo hoje, eu particularmente, até que fizeram uma reforma da reforma trabalhista, que foi danosa para todos nós trabalhadores, eu não vi nenhum parlamentar nosso fazer uma defesa lá dentro do nosso Congresso Nacional, né? Então, ou seja, foram todos patronais, e isso faz com que hoje a gente diga que chegou a hora da mudança, hora de mudar e agora, e quem faz a diferença realmente é o trabalhador. Ok, mais alguma coisa, Cleber? Ok. Nós estamos aqui com 56 minutos, Berg, então eu devolvo a palavra para você fazer suas considerações finais, apresentar-se como candidato, pedir voto se quiser pedir. Com toda certeza. Eu sou o Berg da UGT, sou empregado da Caixa Econômica Federal há 36 anos, estou vindo para a política partidária pela primeira vez. Eu nunca tive cargo público em canto nenhum, fui gestor da União Geral dos Trabalhadores, que é uma central sindical, onde tem 42 sindicatos filiados, e estou presidente de sindicatos bancários. Na gestão nossa, nós nunca tivemos nada que nos maculasse. E nós estamos, pela indignação, vindo também buscar, pedir o seu voto, para que nos dê a oportunidade de fazer o diferente. Você tem necessidade de ter uma casa. E dessa situação, na Caixa Econômica, eu sei como a gente pode encaminhar. Então, me ajude a ajudar você a realizar também os nossos sonhos. Vote no 50 neles. Esse é o número que faz a mudança. Berg da UGT e o Zanetti como vice, Rondinelli, senador, Luiz Fernando, senador. Nós pedimos que Deus possa nos abençoar. E você que é trabalhador, vote trabalhador, 50 neles. Ok, a gente encerra por aqui a nossa entrevista com o Berg da UGT, agradecendo a presença dele aqui, que aceitou o nosso convite. Agradeço a presença do Cleber Oliveira e convidamos você para amanhã com o candidato do PSC, Wilson Lima, estará aqui conversando conosco. Até amanhã.